Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo não para no mercado de transferências, no mercado da bola, e eu, Tidico, vou trazer tudo, atualizar pra vocês tudo que está rolando neste vídeo, né? Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Então já se inscreve aí no canal quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho, ative as notificações e vão deixando o like é mó moral. Tidico, bora pro vídeo sem enrolação, bora galera, mas antes deixa eu dar um recadinho pra vocês da TV Fans, que é muito bacana. Você quer, né, ter aí a grade dos jogos, os campeonatos, a transmissão dos jogos, a grade dos canais abertos e fechados, lançamentos, os maiores lançamentos de filmes e séries na plataformas de streams, os campeonatos nacionais e internacionais, você acompanha tudo pela TV Fans. É só ir nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, já entre em contato aí com eles pelo WhatsApp, já garante o teste de vocês, que é muito bacana, um custo-benefício simplesmente sensacional e espetacular, e você pode aí usar no seu smartphone, né, no celular, tablet, notebook, aonde você quiser. Eu recomendo demais a TV Fans, convido vocês a irem no QR Code ou no link, vai dar no mesmo lugar, para vocês já falar com a galera lá, que é muito top, para já garantir o teste de vocês, que é muito bacana. Valeu, TV Fans! Gente, bora pro vídeo, bora pras notícias, né? Para falar de tudo que tá rolando no nosso São Paulo Futebol Clube. Está saindo notas e comentários do que está acontecendo com o Lucas Moura, né? Em respeito a vocês, eu não vou falar uma palavra sobre isso, do que estão repercutindo. Infelizmente, essa gestão do São Paulo em relação a isso já perdeu toda a moral, né? Agora, galera, nos resta a torcer pelo retorno mais breve, pelo retorno mais rápido do nosso craque, do nosso ídolo, do nosso fenomenal Lucas Moura, né? Temos aí informações dele, do Lucas, falando que foi um sucesso, que deu tudo certo, foi uma cirurgia, né, que nem dá pra classificar como... É uma cirurgia, mas foi como se fosse um procedimento simples, tranquilo, que teria tirado a dor dele, né? Então, não sabemos se poderemos contar com ele até LDU ou não. Tudo pode mudar, daqui a pouco podem chegar, na semana que vem podem chegar e falar: Lucas tá pronto pra enfrentar a LDU, tá se sentindo ótimo. Como podem chegar e falar: nada a ver, foi programado pro Lucas voltar lá em outubro, sabe? Então, infelizmente, eles perderam completamente, pra mim, tá? Perderam completamente a credibilidade em relação à recuperação do Lucas Moura. O que eu acho que nós temos que fazer aqui agora é torcer demais pela volta do nosso craque, do nosso ídolo, pensar no futebol que ele pode render pro nosso São Paulo, principalmente com esse excelente trabalho que o técnico Hernan Crespo vem fazendo. Deixa nos comentários o que vocês quiserem, quem quiser deixar opinião, claro, em relação ao Lucas Moura. Galera, temos um jogador aí fantástico, né, o Ferreirinha. Não estamos vendo grande destaque, grandes menções ao Ferreirinha ultimamente, mas é um jogador que nós temos que valorizar demais, né? É um cara que joga muito e é um cara que ele tem que ser muito caro dentro do elenco do São Paulo. Nós vemos jogadores no perfil do Ferreirinha, jogador relativamente novo, né? O Ferreirinha, ele tem o que nós, né, do futebol... O que nós que mexemos com futebol falamos, né? O Ferreirinha, ele tem a idade ideal. Ele não é um jogador velho, ele é um jogador que está adquirindo uma experiência e ele já não é mais tão novinho, já não é mais um menininho, um garotinho da base, né? Então, o Ferreirinha, ele tem o que nós entendermos ser a idade ideal pro futebol. Então, o Ferreirinha, ele é um cara que ele não pode passar despercebido como ele vem passando no São Paulo. Pelo menos por nós, né? Porque o Ferreirinha, ele é um cara que ele tem que ter uma moeda muito valorizada, ele tem que ser um jogador muito valorizado desse time do São Paulo, é um cara que joga demais, é um cara que quando ele entra, as partidas que a gente consegue apontar do Ferreirinha que ele entra mal, é porque ele não toca uma bola, é porque ele não faz um gol, só que o volume de jogo do Ferreirinha é algo, hoje, muito positivo, é algo muito espetacular que nós podemos também contar com um novo Ferreirinha, digamos assim, nesse São Paulo do Crespo, em que muitos jogadores estão evoluindo. Então, o Ferreirinha, nós precisamos dar a devida importância e o devido valor e a devida valorização que o Ferreirinha merece, pelo que o São Paulo pagou nele, pelos valores que o São Paulo contratou ele,
pela idade dele e o que ele já vem rendendo no São Paulo. Nesse momento ele não tem grande destaque, acho que o Crespo ali, né, talvez o 3-5-2, os três zagueiros não estejam favorecendo tanto o Ferreirinha, como não favorecem outros jogadores, mas nós precisamos ver como é que o Crespo vai montar isso. Ele jogava muito com o Luciano e com o André, né, talvez não favorecendo da forma como nós imaginávamos os pontas, mas em contrapartida, um argumento contrário em relação a isso foi o Henrique Carmo entrar muito bem na direita. Então o Ferreirinha pode sim render muito mais pela esquerda, um jogador que nós temos ele no elenco e um dos jogadores premium. Imaginem só se o São Paulo fosse contratar o Ferreirinha, digamos que o Ferreirinha tá no futebol da América do Sul, digamos que ele fosse do River, digamos que ele fosse de algum subclube, subtime da Europa, pela idade que ele tem e por ser um atacante, um ponta de 1 para 1. Imagine quanto que valeria o Ferreirinha. Iriam falar 60 milhões, 70 milhões, 90 milhões. Iriam jogar os valores assim. Então o São Paulo precisa... Imagine se o Ferreirinha tá no River, né? Qualquer outro clube, o quão eles valorizariam se ele tivesse no Cruzeiro. Não, esse cara vale Ferreirinha, 80 milhões, né? Eles não jogam assim os valores para qualquer jogador que o São Paulo visa contratar, para qualquer jogador que o São Paulo vai contratar. Então o São Paulo precisa valorizar demais o Ferreirinha, jogador que tem muito potencial para crescer muito mais ainda do que já vem crescendo com o técnico Hernan Crespo. Tá certo ou tá errado, galera? Tô certo ou tô errado? Gente, Luiz Gustavo retornando, já falam-se, né, em uma possível volta do Luiz Gustavo. Não tem data certa, fala final de setembro, começo de outubro, ainda não tem uma data, mas acho que é uma coisa muito bacana, muito feliz. Luiz Gustavo, jogador excelente, né, um cara que, mesmo mais velho, sempre que chegou no São Paulo fez partidas e atuações excelentes. Teve pouquíssimos erros, né, que grande parte da torcida, grande não, né, não sei, alguns torcedores tiveram o pé atrás com o Luiz Gustavo, mas pra mim é um jogador que pode ajudar demais, contribuir, colaborar demais na composição do meio-campo do São Paulo, principalmente com o trabalho espetacular e fenomenal que o Hernan Crespo vem fazendo até aqui com Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia e Alisson. Tem uma conversa de que o Luiz Gustavo pode ser que jogue de zagueiro. Agora eu acho difícil. O Crespo já treinou com ele de zagueiro. Pode ser que ele jogue de zagueiro, porque ele marca demais. Só que ele avançando, ele também é muito bom, falando nível de futebol brasileiro. Só que agora, com a volta do Arboleda, com a chegada do Tolói, e o Sabino tá indo bem, né? O Sabino acho que talvez não, o Sabino não é o melhor, não sei se é o pior, não sei. Só que o Ferrarese joga demais, Alan Franco joga demais, Arboleda, o Tolói veio com uma moral e o Sabino tá jogando bem. Eu acho que nessa composição talvez não precise do Luiz Gustavo jogando, atuando na zaga, né? Em uma medida emergencial que o Crespo queria adotar. Muito provavelmente o Luiz Gustavo jogando pode ser que ele atue pelo meio de campo, porque o Crespo, além de tudo, ele faz um meio de campo muito inteligente, muito forte, muito eficaz. Então, pela carga de jogos do estilo do Crespo que ele utiliza, que ele propõe o jogo com os meio-campistas, talvez o Luiz Gustavo atue muito mais nessa volta dele pelo meio de campo do que pela zaga. Eu tô bastante feliz, é aquilo que eu falo pra vocês. O Crespo, ele não jogou com o Lucas, basicamente, não jogou com o Oscar, não viu o Caleri, ele não jogou com vários jogadores de altíssimo nível do São Paulo, e o Crespo vem fazendo um trabalho simplesmente espetacular, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então eu tô muito ansioso, assim como a volta do Luiz Gustavo e dos outros jogadores que nós precisamos ver jogando mais, rendendo mais com o Crespo, que tem muita lógica no trabalho, tem muito cartucho bom para queimar da forma como nós estamos vendo. Galera, tudo acertado entre São Paulo e Rodriguinho, né? Só falta assinar a renovação. Pelo que nós estamos entendendo, irá até 2029, né? Uma coisa, assim, muito maravilhosa, também muito espetacular, né? O Rodriguinho vai aumentar, tudo acertado em relação a salários, vai ter o aumento salarial, vai ter aumento da multa, né? Já está tudo basicamente acertado, só falta assinar
e definir algumas coisas finais no contrato, né, nas questões da continuidade do Rodriguinho no São Paulo. Algo que eu vejo como muito maravilhoso. É um jogador que tem dado conta do recado em uma posição que o São Paulo precisa demais, que é meia atacante. Não só o São Paulo, todo mundo precisa dessa posição. Meia atacante, que é algo que o São Paulo, antes de trazer o Oscar, demorava muito para encaixar nessa posição. E por que eu acho que é muito maravilhoso o Rodriguinho, tudo que tá acontecendo, e isso eu coloco muito mérito no Crespo, porque o Rodriguinho, ele já jogava essa bola, ele já jogava esse futebol, só que não tinha técnico para fazer ele jogar. O Crespo, ele imprime isso, ele nos traz isso em relação ao Rodriguinho. Isso eu acho espetacular. A gente, hoje, a gente falava muito em Pete Martinez, Matias Rojas, traz um cara desse, principalmente esses do River, né? Que nós percebemos que perderam espaço, perderam chances com o Marcelo Gallardo, né? Que é um excelente treinador. A gente falava, traz esse cara, não sei o quê, pra meia do São Paulo e tal. Só que nós temos o Oscar, é que o Oscar machucou. Mas hoje, eu não sei se eu faria um investimento no Matias Rojas, no Pete Martinez, jogadores desse perfil, tipo o Alan Patrick do Inter, que verdade, tá jogando muito, mas eu acho que o Rodriguinho tem jogo que não rende tanto igual esses caras, mas tem jogo que rende sim, tá jogando muito. Eu vejo muito, uma carreira muito promissora pro Rodriguinho, e nós resolvermos isso dentro de casa, isso pra mim é maravilhoso. A gente não precisar gastar 20, 30 milhões, 25 milhões de reais em algum jogador sul-americano, né, em algum jogador reforço, seja daqui, né, do país vizinho ou de qualquer outro clube, não precisar trazer, porque o Rodriguinho está dando conta do recado e mostra minuto a cada minuto, jogo após jogo, que tem cada vez mais a evoluir, a crescer com esse trabalho do Crespo. Eu acho, assim, uma coisa muito maravilhosa. Eu acho que nós sonhamos com isso, né, ultimamente. A diretoria vem, não tem dinheiro, tal, não dá pra saber como é que não tem, né? É aquilo que eu já falei pra vocês. Não pagar as dívidas, fazer má administração, má gestão do dinheiro, não é não ter dinheiro, né? Isso não é ele estar falido. Má administração e má gestão é completamente diferente de falência. O São Paulo está muito longe de estar falido. A gente vê má gestão financeira, né? Então, com tudo isso que a gente escuta, poder resolver a situação do meio atacante em casa e de uma forma que tá agradando a torcida, eu vejo isso com muitos bons olhos. Acho que é fenomenal, e aqui eu tenho que dar abraço e torcer pro Crespo, porque é essa a importância de um técnico, extrair, conseguir criar um ambiente e táticas favoráveis para um jogador do perfil do Rodriguinho render muito mais do que a gente via ele rendendo. A gente sempre via que ele tinha qualidade, mas faltava, né? E o Rodriguinho, era aquela coisa que a gente não sabia direito o que achar, o que pensar, mas com o Crespo a gente vê muito mais definições, condições, chances favoráveis do Rodriguinho render mais e mais. Então eu tô muito feliz em relação a isso. Pra mim, já tudo acertado, né, para ele renovar em 2029. Assim que assinar o contrato, eu vou trazer aqui para vocês. Estou adorando essa ideia, principalmente com a bola que a gente tá vendo o Rodriguinho jogar, toda essa evolução que a gente vê que é muito também pela questão técnica. Galera, o São Paulo vai atrás de centroavante agora, vai contratar centroavante agora. Já chegou o Emiliano Rigoni, né, o titular do Crespo, para ser um ponta, atacante mesmo, né, até mesmo centroavante. A gente vê que ele vai utilizar muito o Rigoni, mas mesmo assim o São Paulo ainda vai contratar um centroavante. Crespo precisa. E pelo que nós estamos vendo, o Crespo ele não tá pedindo. Quem ele pediu, o São Paulo trouxe, que foi o Rigoni. Eu acho que está acontecendo, pelo que eu estou podendo perceber, galera, está acontecendo um trabalho muito bacana, muito favorável no São Paulo em conjunto da comissão técnica. Eu tô vendo que o São Paulo está falando os nomes. É o nome tal. E aí, Crespo? Aí o Crespo, sim ou não? Gosto. Pode tentar. Esse aí eu gosto. Esse aí, se chegar, eu vou usar. Isso eu acho muito bacana, muito legal. Isso é uma coisa que nós estamos podendo perceber em acontecimentos recentes do São Paulo, né, em relação a isso mesmo, a essas contratações e novos reforços, como aconteceu com o Tolói, o jogador que acabou de chegar, que precisa estrear, com o Rigoni, a gente sabe que é um pedido diretamente do Crespo, um cara que o Crespo já conhece, já trabalhou inclusive no São Paulo e trabalhou bem com ele no São Paulo, então isso eu acho que faz a diferença, eu acho que isso é muito bacana, isso é muito legal o que tá acontecendo no São Paulo. E aí nós já estamos vendo novos nomes surgindo, né? Diego Costa oferecido. Eu particularmente não gosto, não contrataria o Diego Costa nesse momento. Gosto um pouco da chegada do Rigoni. Tem nomes, né? Pedro Rocha do Remo, que foram ventilados, né? Que o São Paulo teve interesse, né? Marcelo Rian do futebol japonês. E agora tem dois novos nomes que chegaram
que são muito interessantes, que são muito bacanas, né? Que é o do Paco Alcácer, que esse daí falam que o São Paulo foi olhar... Porque agora o São Paulo precisa trazer jogadores livres no mercado para inscrever, né? São Paulo corre atrás de jogadores livres, porque ainda tem prazo para inscrever esses jogadores no time, né? Então é esse o novo perfil de contratação do São Paulo. Surgem dois nomes, né? O Aboubakar e o Paco Alcácer. Paco Alcácer, cara que joga demais. Falam que o São Paulo está correndo. Nesse momento o São Paulo tá deixando... Tudo pode mudar, tá, gente? Mas o São Paulo nesse momento tá deixando um pouco de lado o Paco Alcácer, tá saindo um pouco fora por conta de salário alto. E aí o São Paulo vai para cima do Aboubakar também. Paco Alcácer joga muito, o Aboubakar para mim melhor ainda. Eu preferiria o Aboubakar. Conheço muito bem esse jogador, joga demais, centroavante forte, veloz, joga muito. Eu adoraria. Só que falam também que tá numa condição difícil em valores salariais, né? Falam também que o São Paulo está com uma condição complicada de contratar tanto o Paco Alcácer quanto o Aboubakar por questões salariais. Eu arriscaria um salário mais alto no Aboubakar em relação ao investimento. Fica toda aquela conversa, aquela questão do Marcos Leonardo, né? Que 12 milhões, será que não compensaria tentar fazer um empréstimo, tentar pagar de qualquer jeito a liberação de 12 milhões do Marcos Leonardo? Porque aí se ganha Libertadores com um jogador desse nível. Eu acho que valeria a pena. Por exemplo, o André Silva. Quando o São Paulo gastou o André Silva 25, 26 milhões de reais, compensou o André Silva? Ele fez alguns gols importantes, mas compensou? Será que não valeria tentar pagar um salário um pouquinho mais alto para um Aboubakar, por exemplo, para tentar ganhar uma Libertadores com um reforço desse nível? Porque o Aboubakar joga demais. Muda a cara do time. Então eu acho que deveria ser colocado na balança neste momento se o investimento vale ou não vale. Já achei um absurdo não trazer o Marcos Leonardo, se é só isso que falam, né? Se falaram, falaram em 12 milhões para liberação. Pô, mas não ia pagar salário, né? Pelo que nós tínhamos, não ia pagar salário, o cara só iria vir jogar no São Paulo. Eu acho que valeria, vai que ganha uma Libertadores. Você traz o Marcos Leonardo, é um jogador de nível expressão mundial. Claro que não é barato 12 milhões só para liberar, é o preço de um jogador contratado. Tem um pelinho aqui, ó. Claro que é um jogador contratado, né? É o valor de um jogador contratado, mas é um cara que vale 220 milhões aproximadamente 220 milhões de reais. Então, para mim, valeria o investimento. Olha o André Silva. O André Silva valeu? Ele fez alguns gols importantes, mas valeu os 25, 26 milhões que o São Paulo pagou na contratação, na compra? Valeu? Acho difícil mensurar isso. Agora, os nomes Paco Alcácer e Aboubakar, que aparentemente o São Paulo tá meio que com muita ressalva, com muita calma e tranquilidade para contratar esses jogadores por conta dos valores, eu acho que valeria a pena o risco barra investimento, sabe? De um jogador do nível do Aboubakar que joga demais. Eu acho. Mas eu queria saber a opinião de vocês, quem quiser comentar, quem deixar nos comentários aí, claro, a opinião. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.